Aqui é um interessante slide gerado por um app de inteligência artificial baseado em uma discussão minha com outro app de inteligência artificial, que é, eu vi um vídeo em que a moça falava que ela já estava desiludida e ela já não queria mais conhecer ninguém, mas ela estava dentro do quarto e ela sentiu a falta de ter alguém. Então ela escreveu uma carta para Deus. E nessa carta ela pedia um cara com no mínimo 1,80 m. E que se parecesse tanto com Deus que ela o enxergasse quando olhasse para ele. E aqui tá o slide com análise da conversa, que tem o relatório que eu fiz, a opinião da outra inteligência artificial, provocações minhas, opiniões minhas. E aqui mostra aqui, ó, a teologia do 1,80 m, dissecando a fé, o amor e a maturidade espiritual. O cenário A, encomenda. O pedido: uma mulher solitária fez uma oração específica a Deus, um homem com no mínimo 1,80 m. O critério: que ao olhar para ele, ela se lembrasse instantaneamente do Criador. Aí tá aqui a prova do milagre. Ela disse que encontrou uma pessoa que ela achava que se encaixava naquele pedido que ela fez. E ela perguntou para ele qual a altura dele. E ele disse 1,81 m. E qual a conclusão que ela tirou disso? De que Deus se preocupa com os detalhes e até procurou atender, excedendo ainda um pouco do que ela pediu. Aí, uma provocação que eu fiz para inteligência artificial foi: você acha que Deus está preocupado mesmo em realizar desejos tão fúteis, tão sem propósito nenhum com o evangelho? E se o homem que ela encontrou, que ela já estava totalmente na dele, falasse que tinha 1,78 m, o que ela ia achar disso? Ela ia achar que ainda não era o cumprimento da promessa? Ela ia ficar com ele, mais insatisfeita porque ela queria um número? Esse é um questionamento aí. E, e toda essa discussão leva a esse dilema, né? Se Deus é pai ou se Deus é um gênio da lâmpada, alguém que está só para atender todos os seus desejos e que inclusive precisa de especificações detalhadas
para atender da forma como você quer, para depois você não ter o pedido atendido pela metade porque você não soube especificar direito. Aí essa parte aqui, a verdade do Pai. Deus sabe dar coisas boas, Mateus 7,17, mas foca na necessidade real, não no capricho. E aqui o perigo da encomenda. Aliás, essa parte da verdade do Pai aqui certamente foi uma intervenção da outra inteligência artificial, que é no caso, a conversa foi com o DeepSeek e os slides foram feitos pelo Notebook LM. Então o Notebook LM deve ter pegado isso aí do DeepSeek, porque foi uma das fontes que eu forneci para confecção do slide. Aí tá aqui o perigo da encomenda. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Tiago 4,3. O pedido de 1,80 m satisfaz uma fantasia estética, um deleite, não uma necessidade espiritual de aliança. E um dos meus questionamentos foi o seguinte: eu perguntei para o DeepSeek se ele tinha conhecimento de algum momento na Bíblia em que Deus preparou alguém para alguém. E aí ele lembrou o caso do profeta Oséias e o caso de Isaac e Rebeca. O caso do profeta Oséias é bem interessante, que as pessoas hoje querem pedir para Deus um cônjuge conforme as suas especificações. E na Bíblia a gente tem o caso mais parecido com Deus arranjando um cônjuge para alguém, fora o caso de Eva para Adão, que criou sob medida ali. Fora isso, foi o caso em que Oséias recebeu a ordem de Deus para casar com uma prostituta. Ou seja, no caso, Deus arranjou uma prostituta para Oséias casar. Que coisa interessante. As pessoas acham que Deus fica arranjando cônjuge um pro outro aí. E na Bíblia a gente só tem a coisa mais parecida com isso é o caso do profeta Oséias. Esse caso aqui, Isaac e Rebeca, o DeepSeek trouxe e disse que, como representante do pai de Isaac, um encarregado foi atrás de alguém para casar com Isaac e trouxe Rebeca. E tá aqui o notebook LM botando que houve uma providência no encontro sem revelação prévia da aparência. E aqui o notebook LM bota: Deus direciona propósitos, não necessariamente. Deus direciona propósitos, não necessariamente romances customizados. A virada de chave. Eu trouxe também para um notebook LM, não, para o DeepSeek, e falei assim que Deus atenderia muito mais facilmente uma oração que pedisse coisas espirituais. E aí o DeepSeek
deu esse entendimento aí, né? De pedir dons e trouxe fundamentações bíblicas de pedir dons, né? E trouxe também uma coisa sui generis que foi o caso de Salomão, em que esse sim teve de Deus uma oferta de pedir qualquer coisa que quisesse. E aí ele pediu um dom espiritual, a sabedoria. E aí Deus entregou a sabedoria e ainda coisas que ele nem tinha pedido, né? Aí o notebook ele me traz aqui mais um slide com ordem bíblica. A ordem bíblica: buscai com zelo os melhores dons. 1 Coríntios 12:31. É legítimo pedir capacidade para viver bem. E essa daqui, a oração madura, é com base numa proposição que eu fiz pro DeepSeek, que foi: eu não acho que Deus vai pegar uma pessoa, mudar o pensamento dela, vai fazer ela se apaixonar por você e ainda vai ser a pessoa que você especificou ou os requisitos que você deu. Então eu falei assim, que seria que era para ele julgar uma oração tipo: Pai, se aparecer na minha frente alguém que é bom para mim, me revela e me capacita para eu conseguir distinguir e conquistar essa pessoa. Aí ele julgou, né? O DeepSeek julgou: me revela, ou seja, dom de discernimento, reconhece a limitação humana, nossa cegueira, reconhece a soberania de Deus, ele ilumina, e o foco, vê a essência, não a aparência. Me capacita, responsabilidade humana, sai da passividade, me dá, para atividade, me ensina. Não é mágica, é preparo de caráter. Ser a pessoa certa é tão importante quanto encontrar a pessoa certa. O significado de conquistar. Essa frase, essa expressão conquistar, foi uma polêmica para o DeepSeek. Ele considerou duas possibilidades. Uma possibilidade foi uma manipulação, sedução, um joguinho, ou a construção de um vínculo, tornar-se alguém que vale a pena ser escolhido. Ele ainda foi benevolente e julgou que eu estava falando do segundo sentido, que é mais aceito, né? Passividade versus atividade. Espero Deus entregar o pacote pronto ou peço as ferramentas para construir algo sólido. O quadro comparativo. A lógica imatura, foco no objeto, altura, validação externa, Deus como entregador, eu mereço. E a lógica madura, foco no sujeito, discernimento, transformação interna, Deus como capacitador e eu construo. Onde Deus realmente age? Aqui o notebook ele me traz com base
do que o DeepSeek trouxe, que Deus não cria necessariamente a química inicial, que é algo biológico, não anula o livre-arbítrio, a escolha, e que a ação divina é sustentar a fidelidade e a aliança daqueles que decidem se comprometer. Isso aqui eu lembro bem que eu trouxe essa questão aí, que Deus estaria no compromisso. Por quê? Porque fala que Deus uniu o homem, não separe. Então, Deus está no compromisso. Só que aí, elaborando mais esse pensamento, eu ainda trouxe para a discussão que, na verdade, não dá nem pra gente dizer que Deus está ali para sustentar o compromisso de ninguém, porque senão as pessoas culpariam a Deus pelas separações. Se houver separação, é justamente porque as pessoas não estão obedecendo a Deus. As pessoas não estão honrando. E aqui finalizando, o notebook NM traz pedido X igual a resultado Y. A verdadeira fé não é a técnica para obter resultados. Não é uma técnica para obter resultados. A oração madura confia na bondade de Deus, independente da forma da resposta. Fé não é barganha. O melhor dom não é a pessoa específica, é a sabedoria para viver bem, e esteja você acompanhado ou não. Então esse aqui é um interessante slide feito pelo Notebook LM sobre essa temática, dessa discussão que eu tive com o DeepSeek. Valeu pela audiência. Até a próxima.